Durante meus dias como fuzileiro naval, tive muitos trabalhos diferentes no local. Mas o que eu menos gostava era a patrulha noturna no cemitério. Em um determinado momento, eu era um dos poucos com o turno noturno de patrulha no cemitério memorial próximo. Como você pode imaginar, era um turno bem tranquilo, sem muito acontecendo. Curiosamente, mesmo que o cemitério estivesse em uma localização remota, cercado por uma floresta densa de todos os lados, e eu estivesse trabalhando literalmente no turno da madrugada, eu achava o trabalho mais relaxante do que assustador ou perturbador. Eu seria o único no cemitério, e meu substituto chegaria por volta das 4 da manhã, marcando o fim do meu turno. Então, isso deve ter acontecido após as 3 da manhã, perto do final do meu turno. Nessa noite aparentemente normal, eu estava patrulhando perto da cerca do perímetro, onde estavam alguns dos túmulos mais antigos. Não me era permitido usar o celular. Se fosse pego usando, seria repreendido, mesmo que fosse improvável ser pego, já que não havia mais ninguém realmente por perto. Eu tentava seguir essa regra ao máximo, então era basicamente muito tempo caminhando e olhando para as lápides antigas. Mas, de qualquer forma, enquanto patrulhava perto de algumas das lápides mais antigas, comecei a ouvir um canto de mulher. Era um canto muito calmo e suave, mas em vez de me acalmar ou tranquilizar, fiquei preocupado, pois ninguém deveria estar no cemitério. Comecei a seguir o som do canto, que vinha de trás de uma linha de árvores densas e plantadas intencionalmente, com vinhas e arbustos brotando dos lados delas. Em vez de andar ao redor da longa parede de árvores, espremei-me por entre as vinhas e arbustos para o outro lado, me cortando no processo. Enquanto lutava para passar para o outro lado, o canto parou tão repentinamente quanto começou, e fui deixado sozinho no silêncio novamente, nem mesmo o som de um grilo. Caminhei mais perto da borda da propriedade do memorial, perto dos bosques e de algumas das grandes estruturas que pareciam mausoléus. E pude ouvir distintamente um tipo de zumbido vindo de uma delas. Subi os 3 degraus brancos até a estrutura. A pequena porta não tinha nenhum tipo de fechadura. Nunca tinha entrado em nenhuma dessas estruturas até aquele momento, e estava errado em minha suposição de que eram mausoléus. Ainda não sei qual era o propósito delas, talvez algum tipo de edifício memorial para veteranos falecidos no cemitério. Enquanto estava dentro daquela estrutura fria e escura, senti os pelos dos meus braços se arrepiando e tive calafrios por razões que ainda não entendia. O som de zumbido vinha de dentro da estrutura, mas parecia quase como se viesse debaixo dos meus pés. Olhei para o chão de madeira e havia pequenos buracos redondos em cada tábua. Eram grandes o suficiente para olhar através deles, mas estava muito escuro lá embaixo para ver o que havia sob o assoalho. Tive uma ideia. Posicionei meu celular no chão, de forma que a lanterna iluminasse um dos buracos na madeira, e eu pudesse olhar por outro buraco. Deitei praticamente no chão, com a cabeça pressionada contra a madeira e um olho fechado. Esperava não ver nada, mas vi o que parecia ser o topo da cabeça de uma mulher. E como se ela soubesse que eu estava olhando, ela imediatamente olhou para cima, me encarando através do buraco. Vi seu rosto por talvez meio segundo antes de cair para trás e soltar um grito de arrepiar. Corri de volta ao estacionamento e liguei para o cara que deveria me substituir em breve, dizendo para ele vir imediatamente. Quando ele chegou, tentei convencê-lo de que estava dizendo a verdade sobre o que tinha visto naquele pequeno edifício. Ele me acompanhou, me entretendo, e repeti o que fiz antes com a lanterna do celular. Ele olhou por vários buracos, mas não viu nada. Tive que verificar por mim mesmo e ele estava certo. Era apenas um pequeno espaço vazio debaixo da estrutura. Passei o resto do turno com ele e saí exatamente às 4 em ponto. Sei que ele não acreditou em mim, e eu também não acreditaria. É possível que tenha sido uma alucinação devido à falta de sono, mas também acredito na possibilidade de ter testemunhado um espírito ou algo sobrenatural. Ouvi muitos fuzileiros e veteranos mais velhos contarem sobre experiências sobrenaturais que tiveram enquanto serviam. Não sei quem poderia ser a mulher que vi, se realmente não foi minha imaginação.
mas me arrepia imaginar que possa ter sido uma das mulheres enterradas no cemitério. Meu pai serviu na Guerra do Vietnã de 1960 a 1962. Por muito tempo, ele não contou essa história para ninguém fora da família, mas agora, com mais de 80 anos, ele não se importa que eu compartilhe, embora eu não pretenda divulgar nossos nomes. Já ouvi essa história contada por ele 5 vezes e a cada vez aprendo novos detalhes que ele não mencionou antes. Ele não gostava de contar essa história por razões óbvias. Acho que, além de ser traumatizante lembrar desses eventos, ele também sempre dizia que seria um assunto inapropriado para reuniões de família. Meu pai fez muitas coisas na guerra. Em um momento, ele foi o que era conhecido como rato de túnel, um soldado que realizava missões de busca e destruição subterrâneas, geralmente em túneis. Meu pai e 2 de seus camaradas estavam rastejando por um túnel profundo, esperando encontrar uma armadilha ou uma emboscada, mas os túneis estavam surpreendentemente vazios e silenciosos. Meu pai descreve a experiência de rastejar pelos túneis escuros e silenciosos como algo arrepiante e cheio de adrenalina, com o medo constante da morte iminente. Meu pai e seus camaradas ouviram um som fraco de gritos e choros mais adiante nos túneis. Era de uma mulher. À medida que rastejavam mais fundo nos túneis, os gritos e choros ficaram mais claros. Era óbvio que havia uma mulher gritando por ajuda. Os 3 aceleraram o ritmo, preocupados com a possibilidade de uma situação de refém ou prisioneiro. Enquanto continuavam a rastejar pelos túneis, os gritos de ajuda ficaram um pouco mais altos e claros. Eles chegaram a uma pequena sala onde podiam quase se levantar. O teto era alto o suficiente para meio ficar em pé, meio agachado. Havia uma pequena mesa com uma lanterna ainda acesa, 2 cadeiras quebradas e uma caixa forte trancada com alguns objetos metálicos que faziam barulho quando a caixa era sacudida. Além disso, essa pequena sala estava vazia. No entanto, o túnel continuava além dessa sala. Então, eles continuaram mais fundo no túnel, mas os gritos de ajuda haviam parado a essa altura. Meu pai descreveu um cheiro horrível e familiar de morte que logo se tornou insuportável nos túneis. Eles entraram em uma última sala sem mais túneis à frente. Meu pai ainda se recusa a descrever tudo o que havia nessa sala em detalhes, além de que havia vários corpos, e eles não foram mortos apenas por balas. Parecia que tinham sido mutilados por algum tipo de criatura. Um dos corpos era de uma mulher. A cena era tão horrível que meu pai e os outros 2 ratos de túnel tiveram que se virar e fugir. Eles não tinham explicação para o que poderia ter causado o que foi visto naquela sala. Quando rastejaram de volta para fora dos túneis, começaram a ouvir os gritos de ajuda novamente, vindos da mesma voz feminina. Meu pai diz que ele e seus camaradas congelaram e se entreolharam com olhos arregalados e medo evidente em seus rostos. Eles haviam chegado ao final daquele túnel. Não havia seres vivos do ponto onde estavam até o final, mas aqueles gritos de ajuda vinham da direção de onde acabaram de sair. Eles aceleraram ainda mais o ritmo. Meu pai estava na parte de trás do grupo de 3 e dizia que olhava para trás a cada 10 segundos, pensando estar ouvindo sons atrás dele, temendo ver alguém ou algo se aproximando da escuridão. Eles eventualmente conseguiram voltar à superfície e marcaram a entrada com uma bandeira que significava para sua equipe que o túnel havia sido vasculhado e liberado. A maioria dos túneis era interconectada como meio de transporte subterrâneo e cobertura, mas meu pai diz que esse túnel era incomum por terminar abruptamente. Ele diz que foi, de longe, a coisa mais angustiante, horrível e que induzia pesadelos que ele experimentou em seus 2 anos no Vietnã. Esta história em particular aconteceu quando eu estava na Força Aérea, estacionado na Louisiana. Não vou mencionar o nome da base, mas tenho certeza de que muitas pessoas saberão qual é assim que eu contar alguns detalhes desta história. Isso aconteceu alguns anos depois de eu ter sido designado para lá. Cheguei a essa base em 2006 e, ao chegar, fui recebido,
junto com muitos outros novos recrutas com várias histórias de terror. Havia histórias sobre um homem com uma cartola que caminhava por uma estrada de terra longa e estreita, na periferia de uma área de armazenamento. Também havia outra história sobre um homem louco que foi atropelado por um carro de patrulha e correu para a floresta ao lado do mesmo lugar. Mas a minha história está relacionada a uma outra história que me foi contada. Era a minha segunda noite de plantão, se bem me lembro. Eu estava de serviço com um aviador que já estava lá há vários anos. Ele contou sobre uma garotinha que visitava o pai quando a área de armazenamento onde estávamos trabalhando estava sendo construída, muito antes de nosso tempo. A história dizia que a menina estava brincando em algumas das estruturas enquanto o pai trabalhava, mas acabou caindo e morrendo ao escorregar da borda no topo da estrutura. A maior parte da história não fazia sentido para mim na época, mas, independentemente dos fatos, ainda me assustou muito. Para piorar, o aviador me levou exatamente ao lugar onde a suposta história aconteceu. Ele desligou o motor e a música e ficamos lá sentados em silêncio. Ele me assustou algumas vezes, mas nada aconteceu. Agora, pule para cerca de 3 anos depois. Eu estava escalado para trabalhar naquele local específico da base naquela noite. Lembre-se de que eu já visitava esse local há anos, mas a área de armazenamento estava completamente fechada, exceto por algumas áreas menores que exigiam que fizéssemos patrulhas físicas e verificações. O turno começou de maneira bem ruim. Eu e meu parceiro Alpha K recebemos um caminhão de gado para fazer essa patrulha, pois nosso veículo normal estava na oficina para manutenção. Sim, não estou brincando, um caminhão de gado. Sei que essa parte não parece muito importante para a história no momento, mas vai se encaixar eventualmente. Para economizar tempo, vamos pular algumas horas. Estávamos programados para fazer 3 verificações aleatórias da área de armazenamento naquela noite e já tínhamos completado 2 das 3 sem problemas. Então, por volta das 4 da manhã, decidimos fazer nossa última verificação, já que todos os principais técnicos de manutenção tinham ido para casa naquela área. A única maneira de acessar a área era por meio de 2 portões muito grandes e separados, que levavam uma eternidade para abrir. Entramos, trancamos os portões atrás de nós e seguimos em frente. Meu parceiro estava dirigindo durante essa verificação e eu era o observador, usando a lanterna para verificar a trava de cada estrutura. Um detalhe importante que deixei de fora, mas que pode ser necessário aqui, é que a história da garotinha aconteceu em uma estrada dentro da área de armazenamento. Até aquele ponto, tudo estava bem e havíamos terminado nossas rondas. Meu parceiro fez a última curva para voltarmos. Tínhamos conversado bastante durante a maior parte da noite e estávamos apenas jogando conversa fora quando senti algo estranho. Algo parecia diferente, mas eu não conseguia identificar o que era. Estávamos cerca de metade do caminho pela estrada, quando as coisas ficaram quase completamente e assustadoramente silenciosas. Até o barulho do nosso caminhão de gado e o som fraco do rádio pareciam ficar menos audíveis à medida que nos aproximávamos da estrutura da minha história anterior. Preciso enfatizar que, mesmo contando ou digitando esta parte, ainda sinto um arrepio na espinha e meus olhos se enchem de lágrimas de medo. Ao nos aproximarmos da estrutura, virei minha cabeça para fora da janela, oposta à estrutura, e do meu ouvido esquerdo ouvi um som que quase me fez mijar nas calças. Era o som de uma pessoa gemendo ou murmurando em aflição, parecido com o gemido da garota do filme O Grito. Sim, estou falando sério. O gemido fraco e assustador começou a ecoar dentro da cabine do caminhão entre nós dois, no vazio escuro do assento do meio. Senti meu sangue gelar e rapidamente virei para meu parceiro Alpha e gritei: "Cara, para com isso!" Meu parceiro Alpha olhou para mim com uma expressão confusa. Nesse ponto, ele começou a tirar o pé do acelerador e perguntou: "Estou indo rápido demais?" Permaneci em silêncio por um momento, com a mão em um gesto de pausa e ouvi. Ouvi o som novamente. Meu parceiro interrompeu e perguntou: "O que foi?" Desliguei a música rapidamente, sem dizer nada a princípio, e então sussurrei para ele: "Você está ouvindo isso?"
Ele parou o caminhão em confusão e escutou atentamente. Ficou quase completamente silencioso por 1 ou 2 segundos quando ambos ouvimos dessa vez. Aquele gemido longo e arrepiante de uma mulher. Ecoou em meus ouvidos. Parecia que alguém estava lutando para respirar, tentando tomar uma grande respiração, enquanto alguém tentava estrangulá-la. O som era além de assustador, e o fato de eu não ser o único a ouvi-lo só tornava a experiência mais aterrorizante. Eu estava prestes a fazer minha pergunta original novamente, mas ele rapidamente me interrompeu e disse com um forte tom de medo na voz: "Que diabos é isso?" Nós, estupidamente, esperamos para ver se podíamos ouvi-lo de novo. O barulho dos portões na traseira do caminhão era facilmente ouvido e reconhecido, fazendo um tipo de estrondo de metal contra metal, e o motor a diesel tinha aquele típico ronco. Mas, entre esses ruídos, ouvimos novamente pela última vez aquele gemido. Parecia ainda mais alto, mas desta vez parecia vir tanto de dentro quanto de fora do caminhão, como se estivéssemos cercados pelo que quer que estivesse fazendo aquele som de angústia. Sem dizer uma palavra, meu parceiro colocou o caminhão em movimento e saiu daquela rua mais rápido do que eu jamais havia andado em qualquer outra rua naquela base. Ele quase virou o caminhão ao fazer uma curva, mas isso não nos incomodou nem um pouco. Ambos estávamos em um acordo tácito de que queríamos sair de lá rapidamente. Chegamos aos 2 portões novamente, e eu pulei do caminhão o mais rápido que pude. Meu parceiro Alfa vigiou minhas costas enquanto eu abria os 2 portões rapidamente. Ele voltou para o assento do motorista, acelerou para sair e esperou enquanto eu fechava os portões. Depois de completar essa tarefa, voltamos rapidamente para a parte principal da base e pedimos para nos encontrar com nosso chefe de voo para contar o que havia acontecido. Quando finalmente nos encontramos com ele, esperávamos que ele achasse que estávamos mentindo ou que tínhamos imaginado tudo, já que era tão tarde no nosso turno de 12 horas e estávamos ambos cansados. Mas lembro claramente dele dizendo para nós dois: "Eu acredito completamente em vocês. Na verdade, algo parecido aconteceu comigo 2 vezes, uma vez naquele mesmo lugar e outra naquele prédio atrás de vocês", disse ele, apontando para a nossa cadeia. Sei que parece clichê, com aquele gemido parecido com o do filme O Grito que ouvimos, mas isso realmente aconteceu. E ainda me faz chorar de medo toda vez que conto. Voltei àquela área de armazenamento apenas uma vez depois disso, mas nunca mais andei por aquela estrada novamente. E nunca fui depois.